Então, o slide 2 já está na tela? O estratégias? Ok. Então, a gente aqui vai entrar mais na parte educacional e laboral, que a mãe já puxou o assunto ali. A gente vai aprofundar um pouquinho mais. E como a gente já, digamos assim, já fez o trabalho pesado, acho que agora a coisa vai ficar um pouco mais leve, simples e rápida. Tá? Deixa eu ver se eu consigo terminar no tempo. Nossa, 33. Eu vou botar como meta às 17 horas. Se eu passar 3 minutos, alguém me puxa a orelha. Bem, então, vamos lá logo para o slide 2. Para começo aqui, eu tenho um vídeo de 3 minutos e pouquinho, do Leandro Carnal, não sei se alguém conhece ele. É um palestrante daqueles fantásticos. E que isso daqui, eu acho que se aplica, inclusive, para uma pessoa com deficiência, para o que a gente vai falar na escola e no trabalho. Reproduz esse vídeo do Leandro Carnal, por favor. Eu acho que seria bom fechar os microfones para poder não estourar tanto o áudio. Vai lá. Essa imagem eu gosto muitíssimo dela, porque para a ética brasileira voltar a ser uma prática e não apenas uma preocupação, eu descobri essa imagem que me toca de forma particular. De um lado, o pé de uma bailarina, o lado direito, na sapatilha de cetim, graciosa, voando, bela dançarina. No pé esquerdo está o custo disso. Nós, no Brasil, costumamos valorizar o resultado e não o custo. Por isso que no Brasil, pessoas de sucesso são olhadas sem levar em conta o que custou este sucesso para esta pessoa. Alguém olha para a casa boa de alguém e não pensa os anos de poupança, de trabalho, de investimento para você chegar ali. Eu aprendi e tenho dito isso repetidamente porque hoje é uma crença total minha. Eu aprendi que jeito ou sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos outros. Todo vagabundo diz que alguém que venceu tem sorte, tem jeito. Nossa, você tem uma sorte, o dinheiro lhe sorri. O dinheiro nunca sorri para ninguém. O dinheiro para ser obtido é um sacrifício muito grande. Às vezes mais, às vezes menos. É uma coisa que me irrita há anos e eu tenho insistido. Quando as pessoas me dizem, nossa, você tem muito talento com línguas. Eu não tenho talento algum. O pouco que eu fiz na minha vida é fruto de sábado e domingo estudando verbos irregulares. E passando férias de janeiro e fevereiro fazendo estágios no exterior para ver se aprendia alguma coisa. E aí quem não faz isso diz, nossa, mas como você tem jeito? Não tenho jeito nenhum. Todas as vezes que alguém olha para alguém e diz, nossa, mas como você consegue isso? Por detrás disso está o pé esquerdo, o sacrifício, as horas de trabalho, as muitas horas de trabalho que cada coisa demanda na vida. Ah, mas nasceu rico. Vocês sabem melhor do que eu, estando no mundo da economia ativa, que a garantia de dinheiro em família não dura uma geração se a pessoa for estúpida. Não dura uma geração, porque tem gente mais esperta com menos dinheiro. E o dinheiro não leva desaforo para casa. O esforço e o trabalho têm que ser retomados como valores. Para isso eu preciso dizer às pessoas que têm menos, que elas têm que se esforçar, e aos que têm mais, que também têm que se esforçar muito para manter o que têm, ou se quiserem aumentar. E quando eu digo ter o que tem, não é só material, é também pessoal, habilidades e assim por diante. Ninguém merece nada na vida, todos devem obter tudo. Ninguém merece nada. Ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidade. Eu tenho que restaurar uma coisa importante, que é um projeto de trabalho associado à ética no país. E tenho que dizer a todas as pessoas, especialmente filhos, funcionários e alunos, que é preciso associar a vida a trabalho e ética por muitos e muitos anos. Que o ponto no qual cada um de nós possa ter chegado é um ponto de um esforço extraordinário. Esforço do qual eu me orgulho muito,
mas que provavelmente só eu sei o que custou estar aqui em cima falando para vocês. E provavelmente cada um de vocês sabe o que custou estar neste congresso hoje. O que tem na história de vocês que traz para esse congresso hoje. O preço que cada um de nós pagou. O quanto nós deixamos de aproveitar para aproveitar algo agora. O quanto tem do pé esquerdo no direito e o quanto tem do pé direito no esquerdo. Ok, acabou o vídeo. Isso daí, gente, eu trouxe para cá porque isso se aplica igualzinho para a pessoa com deficiência. A gente, quando vai falar agora de estudo e de trabalho, a gente vai precisar romper o que eu chamo de cultura da esmola, que se instalou no Brasil de tal forma que hoje em dia toda pessoa com deficiência acha que ela tem direito a tudo, mas não tem obrigação de nada. Que o governo tem sempre que prover tudo para ela, mas ela não tem que fazer nada, só tem que receber. Tem que receber benefício do INSS, tem que receber tudo de mão beijada, o aluno com deficiência tem que receber o material didático pronto. Wagner, você vai desobrigar o governo? Não, eu não vou, não. Mas eu vou chamar todo mundo para dentro da mesma responsabilidade. E já vou explicar o porquê. Então, essa cultura da esmola é uma coisa extremamente daninha, que faz com que as pessoas se conformem em ter somente aquilo que alguém dá para elas. Porque, coitado de mim, eu sou deficiente, meu filho é deficiente. Gente, essa história do deficiente, eu acho que eu já falei tanto, nem me expliquei, né? Eu acho que como a maioria dos pais aqui, só que talvez, não sei se vocês têm o mesmo tempo de convívio com deficiência que eu, já tenho uns 40 anos, eu sou da época que a gente era deficiente visual, depois virou portador de deficiência visual, depois virou pessoa com deficiência visual, mas, sinceramente, eu acho que nomenclatura não me define. Eu sei quem eu sou, e eu sou muito mais do que qualquer nomenclatura que queiram colocar. Se o motorista de ônibus vira para mim e fala, ceguinho, você vai para onde? Eu falo, eu preciso sair da rodoviária, para onde que eu vou? Tem gente que se dói por causa de politicamente correto. É assim, vamos parar de ficar se preocupando com discurso bonito e vamos fazer as coisas funcionarem na prática, tá? Então, fiquem bem atentos quando vocês verem alguém reclamando de tudo lá, que eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, vê se ele está fazendo a parte dele também. Tem gente que realmente precisa. O pessoal de serviço social é muito favorável a conseguir muita coisa, a ajudar, é um trabalho legal, mas tem que ficar atento se aquele dar demais não está fazendo com que a pessoa deixe de buscar, com que a pessoa se acomode. E assim, uma pessoa que enxerga que se acomodou e tal, o prejuízo dela é dela própria. Agora, quando a gente vai falar de uma pessoa com deficiência, às vezes, o comodismo daquela pessoa com deficiência, e coitado, normalmente sempre joga a culpa na pessoa. Não, eu prefiro voltar lá para a família. Ele vai refletir na família inteira. Então, a família precisa ensinar essa pessoa a buscar. Quando eu chegava em casa, no meu ensino médio, que eu fiz formação de professores, não foi no médio, não, foi antes, foi desde o fundamental, que eu chegava em casa com média 5 no boletim, mamãe só faltava me comer de cinteirada nas pernas. Do tipo, mãe, mas eu estou na média. Aí vinha aquela história de bom, o mundo está cheio, você já é cego. Então, você vai ter que ser melhor do que os outros. E, infelizmente, gente, desculpa, essa é a realidade. Vocês vão precisar fazer com que os filhos de vocês sejam muito melhores. Vai ter que estudar, sim. Vai ter que... E tem coisa que não precisa ter dinheiro, não. Tipo inglês, por exemplo. Em inglês, você começa estudando com vídeo no YouTube, depois você entra em grupo do Facebook que fala inglês, procura lá, e vai entrar em grupos de WhatsApp de gente que fala inglês, e aí pelo WhatsApp você está praticando conversação. Então, essa história de eu não tenho dinheiro é desculpa de vitimista. Tá? A informação está toda disponível. Hoje em dia, até no celular, você assiste vídeo no YouTube, só que tem gente que gosta de ficar assistindo só vídeo de piada, vídeo de sei lá o quê, de fofoca, e tem tanta coisa boa por aí para poder aprender. Eu estudo muita coisa do que eu sei, eu aprendi no Google, aprendi no YouTube, não foi ninguém que veio do meu lado para me ensinar, não. Tá? Próximo slide. Inclusão educacional. Aqui a gente vai falar, então, um pouco da educação especial, da educação inclusiva,
da inclusão responsável, que eu já vou explicar, e da autoinclusão. Hoje em dia está aquela moda da educação inclusiva, que foi estabelecida, acho que desde 2002, e quando foi lá para 2014, eu desisti do serviço público, porque eu estava vendo que no Brasil inteiro está se fazendo uma coisa totalmente de qualquer jeito, estão despejando o aluno com deficiência na sala e o professor que se vire. Tem professor aqui dentro? Uhum. Se eu estiver mentindo, depois vocês me interrompam, tá? E assim, e aí o professor quer dar um atendimento bem dado para aquele aluno, mas ele não tem apoio. Eu estou cansado de ver professor. Eu já fiz isso, já fui parar em comissão de inquérito da prefeitura por causa disso. De tirar atestado médico falso para poder buscar capacitação, porque o governo não libera o professor para se capacitar em quase nada. Nem na questão da educação inclusiva também. Então, eu já vi muito curso que eu fiz aí afora no Brasil, professores de outros lugares do Brasil fazendo a mesma coisa. Pega um atestado de 5 dias de segunda a sexta e vai participar de um curso de 40 horas, gastando do próprio bolso, e depois vai parar em comissão de inquérito, e ele teve que tirar esse atestado porque o governo joga o aluno, mas não permite que o professor se afaste para se capacitar, porque ele recebeu um aluno com deficiência. Só pode fazer os cursos que são promovidos por essa secretaria. Curso fora, não pode, ainda que nessa secretaria não tenha. Nessa que eu digo, seja estadual, municipal. Então, a gente tem que também ter atenção a essa questão, de que não é só despejar o aluno na sala de aula e jogar, que ele está incluído. O discurso é lindo, mas a gente é cansado de ver crianças que não querem mais ir para a escola, porque elas se sentem um alienígena ali dentro, um abandonado, um frustrado, que todo mundo está aprendendo menos ela. Ela pode não ter esse discurso que eu tenho, mas ela tem sentimento. Então, a gente precisa ter o que eu chamei aqui de uma inclusão responsável. Inclusão não é o que se está fazendo até hoje. O pessoal está tentando? Está tentando. Só que vocês não têm ideia dos danos emocionais que estão sendo causados nas cobaias desse método que está sendo feito no Brasil. Wagner, você é contra a educação inclusiva? Não, eu não sou contra a educação inclusiva. Eu sou contra a covardia de jogar o aluno na sala de aula sem dar preparação para o professor, e aí o professor se sente frustrado porque ele sabe que o aluno dele está sofrendo com aquilo dali, e o aluno também, e aí fica todo mundo, as secretarias de educação fingindo que os alunos estão incluídos, a família acreditando nisso, e só quem sabe da realidade é o professor e o aluno com deficiência que estão na sala de aula. Eu não consegui entender. Fica em pé e fala alto. No intervalo? Eu sempre acaba ficando. Eu vou agora traduzir no microfone para o pessoal da transmissão. A mãe falou que tem um filho com deficiência, que a escola deixava a criança trancada na sala de aula, esquecida. Vai lá que fosse castigo, esquecimento, o que fosse, de tão, às vezes, invisível que é a criança, de tanto que as pessoas se importam com as crianças. E aí, o oposto disso é o se importar em excesso, que daqui a pouco eu vou falar quando a gente chegar nos profissionais. Mas, assim, existem mecanismos, tá, mãe, que a gente vai poder utilizar nessas situações, que têm funcionado muito bem. Eu vou ensinar o caminho das pedras para vocês, que são as promotorias da infância e juventude, promotoria da educação e promotoria da pessoa com deficiência do Ministério Público. Tem alguém do MP? E aí, nessas promotorias, aí o pessoal fala assim, sim, mas isso é um caso individual. Só que ele é um caso individual que se repete. Não foi contra o filho da fulana, foi contra a pessoa com deficiência. E caso de pessoa com deficiência, sim para o Ministério Público entrar no caso, porque assim como foi com esse hoje, vai ser com outro amanhã. Então, se alguém de MP, de Ministério Público, avisou para vocês que isso daí é caso de defensoria, porque a gente só trabalha com causa coletiva, tem
nas leis orgânicas do Ministério Público dos Estados, as atribuições e pessoa com deficiência, o Ministério Público deve se pronunciar e deve intervir, sim. Eu não estou falando um caso, por exemplo, de uma indenização pessoal, aí é pessoal. Mas casos tipo negligência do serviço educacional, do serviço de saúde, de direitos e tal, aprendam o caminho do Ministério Público. E tem uma outra coisa muito legal no Brasil, anotem isso daí depois, tá? Pega o WhatsApp e manda mensagem para qualquer um e anota. Uma coisinha chamada ANPID, que é muito legal, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que leia-se promotores, das promotorias do idoso e da pessoa com deficiência. Porque tem muito atendente de promotoria que tem o costume de dar a seguinte resposta. Você chega na promotoria do idoso e da pessoa com deficiência. E aí a pessoa chega para você e fala, olha, aqui a gente só atende se a pessoa for um idoso com deficiência. O seu caso só é deficiente, eu não vou atender, não. Então, pega essas situações, procura pessoal da ANPID, que inclusive eu sou muito... Não sei se sou tanto assim, mas eu sou muito próximo da presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a doutora Maria Aparecida Gugel, que ela também é subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho em Brasília, trabalha ali perto da PGR, e, inclusive, ela fez um livro muito legal, que já está na 4ª edição, chamado As Pessoas com Deficiência e o Concurso Público. Esse livro ele é gratuito e está disponível na internet. Depois, se alguém quiser, pode me mandar um e-mail solicitando que eu passo, se não conseguir encontrar. Tá? E eu acho que toda pessoa que pensar em prestar um concurso público deveria ler esse livro dela, e ainda mais pelo fato dele ser gratuito, não é uma distribuição ilegal, não. E o pessoal da ANPID teve alguma coisa errada com promotoria, grita lá, pede ajuda, porque às vezes o promotor não está nem sabendo do que o técnico judiciário fez. Analista, eu acho meio difícil fazer uma coisa dessa. Deveria saber as atribuições. Mas tem muita gente com preguiça de trabalhar no Ministério Público também. Tá? Não é só a parte boa, não. Então, tem que aprender caminho tanto do MP para pedir ajuda, quanto da corregedoria para poder denunciar o funcionário que atender mal. Wagner bebendo água. Em que slide que eu estou, meu Deus do céu? Peraí. Da inclusão responsável e autoinclusão. O que eu quero chegar com a história da autoinclusão? A gente sempre cobra muito do poder público, mas a verdade verdadeira é que se a gente for ficar sempre brigando com o poder público, a gente deve fazer? Deve. Não deve largar de lado, não. Mas a gente também deve aprender quais são os recursos que nós precisamos em cada tipo de deficiência para poder estudar. Então, quando a gente aprende e procura, né, se aprofundar nisso, a cada vez que uma criança trocar de série, trocar de professor, se você já sabe quais são os recursos que você precisa para estudar, você vai orientar o seu professor, vai fazer acordo com o professor, seja a pessoa com deficiência ou a família, e aí a coisa se torna mais fácil. É parar de ficar naquela situação de ficar cobrando, porque tem que ser, só que a grande verdade é que os professores não estão recebendo a capacitação necessária e adequada. Então, se a gente ficar nessa de que só o governo tem que fazer por mim, a gente vai passar a vida inteira brigando no Ministério Público, a vida inteira reclamando na rádio e no jornal e não sei o quê, e a vida vai virar um inferno. Então, a gente tem que também aprender quais são os recursos que nós precisamos para poder estudar, e a gente tem que, sim, ajudar aquele professor que não recebeu nem liberação para fazer um curso, a fazer com que as coisas sejam o mais leves possíveis e que tragam o maior benefício. Passar a vida em guerra nem sempre é lucrativo, ainda que se tenha direito. Aí a coisa está errada, eu vou ficar quieto? Não, aciona sim. Se for uma instituição federal, é no Ministério Público Federal. Para todas as outras, é no estadual. Então, façam as duas coisas, mas não fica só de um lado parado, não, porque senão desgasta muito. Próximo slide. Aí aqui a gente tem uma resolução 2 da CESP de 2001. CESP era a antiga Secretaria de Educação Especial. Pouca gente conhece essa resolução 2. E aqui ela já prevê que as escolas deverão ter em sala de aula, artigo 8º, deixa eu dar uma lida aqui. Está muito pequeno para ler? Aí aqui, atuação colaborativa de professor especializado em educação especial. Opa, acho que eu fiz uma redundância, mas deu para entender.
E aí, as prefeituras, para baratear a folha de pagamento, eu vou contar a verdade para vocês, eles contratam uma coisa chamada cuidador, para todo tipo de aluno. Cuidador não é necessário? Cuidador é necessário, sim, para os casos que ele se aplica. Só que cuidador é um profissional que é contratado, na maioria das vezes, eu não sei como é que é aqui, nem faz muita diferença, com ensino fundamental. E aí o salário do cuidador é salário mínimo. Então, é um profissional barato para a folha de pagamento das prefeituras. Pessoal da Prefeitura de Campinas, desculpa estar contando a verdade para o povo, tá? Enquanto o tal profissional que está previsto aqui na resolução do MEC, ele tem que ter pós-graduação em educação inclusiva. Esse cara não só tem que ter uma faculdade, mas também tem que ter uma pós-graduação. Porque não adianta você botar só o cuidador ali na sala de aula para ficar dando comida na boca da criança, ficar de mão dada com a criança, impedindo que ela se relacione com as outras. Criança com deficiência normalmente odeia essa história de cuidador, porque ela sabe que o cuidador é o muro que separa ela das outras crianças. E, em alguns casos, que não se precisaria de dar comida na boca, levar no banheiro. O que a pessoa precisaria, às vezes, era somente uma adaptação pedagógica. E aí entra o professor especialista em educação inclusiva, que ele vai estar na sala de aula junto com esse aluno para poder fazer a mediação didática da coisa. Só que as mães são adestradas para poder acreditar que a solução dos filhos dela se chama cuidador. Todo mundo vai pedir cuidador. Eu duvido se aqui é diferente disso. E aí todo mundo briga pelo cuidador do filho. Só que às vezes o filho ele não tem uma limitação motora. Ele consegue andar, ele consegue ir para o banheiro, consegue voltar, consegue subir escada, consegue conversar. E a única necessidade dele, às vezes, era pedagógica. Só que ninguém conta para as mães que se contratar o professor especialista, isso vai sair caro para as prefeituras, então vão falar para as mães que o importante é ter cuidador, que é mais barato, a gente contrata mais gente pagando menos. Então vocês fiquem atentos a esse tipo de coisa, e agora eu vou pegar um outro slide para a gente destrinchar os papéis de cada um, depois eu passo pela inclusão laboral e fecho. Eu falo para caramba, né? Olha só, são 5 para as 5. Tá bom, vamos lá. 5 horas fecha o auditório ou dá para ser 5 e 5 ou 5 e 10? Dá, né? Tá bom, então. Se alguém tiver de saco cheio, é só levantar e ir embora, tá? Eu sei que eu falo demais. Só não fica fazendo muita bagunça. Vamos lá. Não, vocês já viram que aluno é assim, né? Para quem dá aula à noite. Da 9h30 da noite, começa aquele monte de zíper, para lá e para cá, na mochila, para poder os alunos querem dizer, professor, está dando hora de ir embora. E aí o professor é obrigado a acabar a aula por causa da pressão psicológica daquele monte de zíper que os alunos começam a mexer nas mochilas. Mas a gente aqui está por livre, espontânea vontade, então vamos ficando. Bem, então separando os papéis. O cuidador é aquela pessoa de nível fundamental que vai cuidar de necessidades normalmente básicas e fisiológicas. Uma criança que tem um problema normalmente neurológico. Para quem não sabe, o neurológico ele afeta. O neurológico não é a mesma coisa de cognitivo, tá? O neurológico normalmente ele afeta os movimentos, normalmente. Então, para essas pessoas que têm problemas neurológicos, tipo uma paralisia infantil, eu não sei se esclerose múltipla aparece tão cedo, não entendo disso, e outras coisas mais, então vai precisar sim de auxílio. Para esse tipo de aluno, cuidador, precisa. Agora, tem que se ver também se a parte didática, a parte pedagógica não está ficando defasada. Porque ficar só com o cuidador, e na sala de aula, às vezes o cuidador copia tudo para a criança, e a criança não aprende nem a escrever, não é nem estimulada a isso, às vezes a gente pode estar causando uma limitação desnecessária nessa criança. A gente sempre tem que pesar até que ponto os benefícios que tal facilidade oferece não vai fazer com que aquela pessoa deixe de aprender alguma habilidade, tá? E aí vem o professor de apoio, que eu coloquei sendo aquele profissional ali, o habilitado em educação inclusiva, o pós-graduado, que esse aqui é sempre que a necessidade do aluno for dentro de sala de aula. Cuidador normalmente é da porta para fora. Dentro de sala de aula,
correto seria ter um professor de apoio habilitado em educação inclusiva para que ele faça essa mediação, a adaptação dos conteúdos em tempo real, para que o professor consiga dar aula para a turma, enquanto o conteúdo está sendo adaptado no concreto para aquela pessoa com deficiência, seja ela praticamente qual seja. E aí o itinerante, que é um professor que ele é tipo assim, a Secretaria de Educação não quer contratar muitos especialistas. Aí a Secretaria de Educação contrata um e bota ele para ficar indo cada dia numa escola diferente. Aí ele passa a se chamar itinerante, tá? Mas na prática, esse itinerante daí, normalmente, ele é quando não tem profissional especializado para a sala de aula todo dia. E o aluno fica com atendimento um dia na semana, com esse especialista, e o resto fica com o cuidador. É o ideal? Não, não é não, mas é o que o pessoal tem feito. E aí o professor da sala de recursos, esse daí, coitado, pega tudo que é pepino. Até criança mal criada vai ser jogada na sala de recursos. Ó, resolve aí que isso aí é problema de comportamento. Tudo despeja na sala de recursos. Mas a gente tem que entender que sala de recursos normalmente, prioritariamente e primeiramente é para as crianças que têm alguma deficiência ou alguma necessidade educacional. Sala de recursos não é lugar de botar criança de castigo, deixar lá na sala da tia fulana. Isso daí vai resolver com secretaria, com inspetor de aluno, e não na sala de recursos. Tá? Eu acho que o atendimento da sala de recursos, quando ele é feito no mesmo horário, ele acaba tirando o aluno da sala de aula e o aluno perde conteúdo, eu acho que prejudica. O ideal seria no contraturno, como todo mundo já ouviu falar. Aí esse contraturno fica limitado à possibilidade, talvez, de transporte da mãe e tal. Acho que é perigoso a gente fechar qualquer regra. Acho que a coisa tem que ser analisada caso a caso. E aí acabou esse slide aqui, próximo. O inclusão laboral. Esse é o último. Tá. E aí aqui na inclusão laboral, a gente vai, depois que percorreu toda a parte escolar, já se aborreceu pra caramba, já aprendeu um monte junto com o filho, teve que estudar junto com o filho. Ah, uma coisa muito importante, gente. A gente não tem que estudar só com o filho que enxerga e o que é cego, por exemplo, tem que ficar desamparado, não, tá? Em casa. Se o aluno cego estuda em braille, pai e mãe tem que saber braille. Se o aluno cego estuda com notebook na sala de aula, igual eu estudei na minha faculdade, pós-graduação, e a minha filha também estudou desde o jardim de infância, eu conto essa história outro dia, então seria bom que os pais também entendessem desse assunto. Tá, e aí aqui, no trabalho, a gente vai ter 3 modalidades. O trabalho na iniciativa privada, que por lei de cotas eu estou muito preocupado hoje em dia, porque está todo mundo querendo entrar nessa lei de cotas. A gente está numa briga horrível no Congresso Nacional, que agora todo mundo quer ser deficiente para entrar na cota, e o pessoal das comissões de pessoa com deficiência, seja da Câmara ou do Senado, estão fazendo uma baderna na legislação, estão querendo botar todo mundo para dentro para poder ganhar voto, a verdade é essa. Só que quando você pega e coloca, por exemplo, uma pessoa que enxerga de um olho perfeito, que é o que se chama de visão monocular, que tem carteira de motorista, para ser um deficiente visual, que ele vai concorrer à vaga de emprego com um cego, um surdo e um cadeirante, e uma pessoa com paralisia infantil, quem que a empresa vai contratar? É o surdo? É o cego? É o cadeirante? É a pessoa com paralisia infantil? Ou é o novo deficiente visual que enxerga perfeito de um olho, tem carteira de motorista, e esse deficiente visual vai ser o motorista da empresa? Então, a gente está numa briga horrível em Brasília para tentar garantir, mas está sendo muito difícil, tá? Vou falar a verdade para vocês, que essas cotas fiquem para quem realmente tem de direito. Todo mundo está do lado das pessoas com deficiência, o Ministério Público, os conselhos de pessoa com deficiência, todo mundo está do lado de quem é de mérito, mas os políticos estão do lado de quem dá voto. E eu acho isso uma conduta muito covarde em relação a quem precisa das ações afirmativas. Tá, e aí vou pegar um último assunto, que é a questão do trabalho. Quando as pessoas com deficiência vão trabalhar, normalmente a gente tem que ter esse cuidado, que existe uma tendência grande do local de trabalho de querer esconder essa pessoa com deficiência, de querer deixar cumprindo horário,
porque não sabe o que fazer com ela, mas, por outro lado, está a responsabilidade da própria pessoa com deficiência, que também não se preparou para isso e que quer ficar escondido trabalhando em alguma coisa de retaguarda. Tá? Tem uma pessoa cega da nossa equipe que trabalha no atendimento presencial ao público do INSS, no balcão. Assim, recebendo documento, credenciando benefício e tudo mais no sistema, chama, atende e está tudo bem. Então, assim, para quem não tem medo de trabalhar, tem muito trabalho. Mas agora, vou falar a verdade para vocês, concurso público ainda é a medida mais segura. Tá? E o que eu fiz? Eu usei concurso público durante 16 anos para investir em mim mesmo, depois eu me demiti de tudo, eu era concursado em 2 matrículas de nível superior, e hoje em dia tenho minha própria empresa, presto capacitação até para os governos e tal. Mas, assim, isso eu só consegui porque eu peguei grande parte do que eu recebia nos concursos públicos para investir em mim mesmo. Como disse Leandro Carnal ali atrás, não dá para poder a gente ficar chamando que fulano teve sorte na vida. Nossa, Wagner é rico, Wagner tem dinheiro. Gente, eu comecei morando numa casinha que era o famoso barraco. O chão era de cimento grosso, parede de tijolo sem reboco, telha Eternite e janela só de madeira sem vidro, dormindo na esteira de palha. Foi assim que eu comecei minha vida quando eu saí de casa. Então, voltando lá em Leandro Carnal, ou a gente vai se esforçar para ter o que merece, para fazer por merecer, ou então a gente vai passar o resto da vida reclamando e dizendo que os outros têm sorte na vida. Bem, para fechar aqui, então, eu vou pular umzinho. Tá, eu vou deixar os contatos aí, e só para fechar a parte da inclusão social que eu pulei, é assim, eu ia até gravar um vídeo chamado Eu Só Queria Ser Uma Pessoa Normal, esse é o título do vídeo que eu vou botar, onde eu conto, por exemplo, uma experiência boba que me aconteceu esses dias, que eu estava num barzinhos de rock, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, se chama... gente, eu esqueci o nome do barzinho, fica do lado do Hotel da Londer. E estava tocando umas músicas do ABBA. Lembra? Alguém aqui é da época do ABBA, do Dancing Queen e tudo mais? Sim. A gente está velho aí. E aí, eu peguei o WhatsApp, passei o WhatsApp para um casal de médicos, amigos meus, que moravam lá, e falei assim, nossa, só lembrei de vocês, eu estou aqui e tal, a gente tem que marcar um dia para vir aqui, que aqui eles tocam ABBA, é muito legal. Então, assim, a parte da inclusão social, eu acho que a gente tem que parar também de ficar só naquela coisa de que evento para pessoa com deficiência é inclusão, e passar a se comportar como pessoas normais, ter essa tranquilidade de conversar com as outras pessoas de igual para igual. Mas, para isso, a gente tem que se preparar, e quando a gente está pronto, não existe essa discriminação toda. É assim, digo para vocês que eu, enquanto pessoa cega, eu nunca tive uma porta fechada em lugar nenhum. Por exemplo, até no Congresso Nacional, quando eu bato na porta de um senador, na verdade o agendamento primeiro é por e-mail, que eu chego lá, às vezes os caras estão totalmente favoráveis de um jeito num projeto de lei, e depois que eu sento para conversar com eles, eles mudam até o posicionamento para poder votar de acordo com o argumento que fez mais sentido, não é pelo fato de eu ser cego. Assim como o Felipe Rigoni também se preparou muito, a gente precisa se preparar também para que a gente não fique batendo palma para qualquer coisa. No começo, uma pessoa com deficiência, a gente bater palma pelo esforço é meritório. Mas a vida inteira ficar batendo palma para coisa de criança de 5 anos, enquanto a pessoa já tem 30, para mim é vergonhoso. A gente precisa aprender a fazer as coisas bem feitas, de igual para igual. A gente tem, por exemplo, o balé de cegos Fernanda Bianchini, que você olha, aquilo ali é melhor do que muito balé de gente que enxerga. E ninguém delas quer aplauso pelo fato de ser deficiente, não. Elas são boas porque elas são boas mesmo, porque se dedicaram para isso e fizeram por merecer. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer de melhor com os nossos filhos, os nossos alunos, e reabilitando-os para que eles para a gente ajudá-los a chegar no melhor que eles podem ser. Então, aqui na tela estão os contatos, eu não vou fazer igual a história do ligue para o número que está aparecendo na sua tela, porque isso aqui seria uma covardia com os deficientes visuais. Então, para fechar aqui, ó, o site da gente é deficienciavisual.com.br. Lá tem o livro que eu falei, abordando tudo isso daqui e mais um pouco. Se chama Inclusão e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Visual, um guia prático,
415 páginas de conteúdo muito útil de gente de diversos países, não é só da minha equipe. E e-mail da gente, contato@deficienciavisual.com.br. O número de WhatsApp ninguém vai decorar, mas se alguém quiser depois pegar meu WhatsApp, alguém que não enxerga, é só me procurar aqui no finalzinho que a gente conversa, tá bom? Muito obrigado, então, e agora a gente vai para as perguntas.